Salve, salve, turma! Como é que tá todo mundo? Tudo certo? Vamos aqui esperar o pessoal ir chegando. Vou fazer aqui o movimento para chamar o pessoal para a live. Copiar o link aqui. Vendo Mari Cleiton, eu tô devendo uma ligação, irmão. Mas vamos se falar. Andresa tá por aqui também. Boa noite, companheira. Tudo bem? Esperar a turma chegar. Felipe Vasco tá aqui na área também. Vamos trocar uma ideia hoje aqui, esperando a turma chegando. Parada, falar sobre 3 questões aqui. Negão tá por aqui também. Tudo bom, meu irmão? Massa. Gente, a gente tem tentado fazer essas lives todas as segundas-feiras. Começar aqui falando, né, de um episódio lamentável que foi a exclusão do meu perfil no Instagram por parte da Meta, tá? É um absurdo. Eu tinha uma vinculação da minha conta com meu filho e aí nessa vinculação do Instagram com meu filho, eles pediram uma revisão do meu documento, apresentei meu documento de identidade, tudo certo. E aí a Meta tinha que escolher qual perfil que ia cancelar. E por coincidência, escolheram o meu perfil, né? Que tinha mais de 6 mil seguidores. E o meu filho, um perfil que não tem nem 200 seguidores. E aí eles escolheram cancelar o meu perfil. O meu perfil que tinha eu com a foto com o Lula, né? Então, sinceramente, eu não consigo achar que a escolha de forma sem critério, sem explicação para mim, né? Até agora eu tento entrar em contato com eles, não existe um canal direto de diálogo com a Meta. A gente ainda está tentando recuperar o perfil, mas eu já estou perdendo todas as esperanças de retomar esse perfil aí. Né? Vívia está por aqui, mandar um abraço, querido Ângelo. Vereador Gil Bobinho está aqui na área também. Um abraço, vereador. Enivaldo também. Abelardo, boa noite, companheiros, companheiras. Então, só explicando aqui o que aconteceu com o meu perfil foi isso. Eles simplesmente escolheram um perfil para anular. E eles deletaram o meu perfil sem direito a nenhum tipo de contestação. Eles não têm um canal direto, eu tive que pesquisar, ir atrás, conseguir o e-mail para recurso da Meta. A gente apresentou um recurso em português, em inglês, apresentamos todos as situações e o porquê que não deveria ser cancelado o meu perfil, mas até agora nenhuma resposta da Meta, né? O que acontece? Brenda tá por aqui também. Boa noite, Brenda. Seja muito bem-vinda à live. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Léo Bulhões, presidente do PT Caruaru. E na minha nova conta do Instagram, o que está acontecendo é que lá não permite nem que eu faça lives, nem que eu faça esse tipo de comunicação ao vivo com a militância. Por isso que nós hoje estamos fazendo aqui pelo PT Caruaru, não tem nenhum problema, sou o presidente do PT. As lives são sobre política, né? Não são sobre questões pessoais ou nenhum tipo de promoção. Então a ideia é muito essa. Marcos está por aqui também, um abraço, companheiro. Então assim, é lamentável, eu quero manifestar aqui meu protesto com relação a essa decisão da Meta de cancelar a minha conta. Inclusive na conta nova eu estou sendo impedido de fazer live. Então uma vergonha essa coisa que está acontecendo aí nas redes sociais, né? Vívia fala aqui de regulação, é exatamente isso. Eu acho que esse é um debate urgente que precisa ser feito, tá? É preciso regulação nas redes, é preciso que existam canais diretos de comunicação com essas big techs, essas empresas, porque não é possível que a gente tenha uma conta
anulada da forma como foi, deletada da Meta. Deletaram essa conta juntamente com a minha conta do Facebook. Então, assim, excluíram completamente a minha vida nessas redes sociais. E nós temos que começar tudo de novo. Então eu peço a vocês que divulguem a minha nova rede, que é @leobulhõespt, tá? Para que eu possa de novo reconstruir essa rede. Talvez seja isso, eu não tenho uma quantidade suficiente de seguidores, ou não tenho uma conta a tempo suficiente para poder fazer lives na minha conta pessoal. E, enfim, também não existe nenhuma resposta para isso, eu não sabia disso. Só mandar um abraço aqui para Darley, para querido Tiago, que tá por aqui também, Mineirinho entrou por aqui também, entrou por aqui também, Marcos, Renê, um abraço, liderança. Então, assim, só trazer para vocês essa informação, tá? Minha conta foi excluída. E aí nós precisamos reconstruir essa conta. Eu preciso muito do apoio de vocês, os contatos que vocês tiverem aí, que, enfim, possam já ir me seguindo. Eu já agradeço de coração a manifestação de todos os companheiros e companheiras para que a gente retome essa dinâmica, né, na nossa conta, tá bom? Samara está por aqui também, da Lapa. Querida Andresa, companheira, obrigado por já estar seguindo. Puder a gente estar compartilhando conteúdos, eu agradeço. Estou à disposição aqui também para a gente fortalecer as nossas redes de esquerda, fortalecer esse compromisso aí com um projeto de sociedade que a gente acredita e ajudar, obviamente, o governo Lula a ter o seu 4º mandato. Essa é uma tarefa de todos e todas que acreditam na democracia, na soberania, que acreditam nas políticas sociais e revolucionárias que o governo Lula tem trazido para a população brasileira. Então, gente, esse era o primeiro recado, dizer isso. Me ajudem aí a fortalecer essa nova conta, né, Léo Bulhões PT, que está aí no Instagram, para a gente poder também se comunicar por lá, além, é óbvio, aqui do nosso PT Caruaru. Quem nos segue, sigam aqui o PT Caruaru. Façam aí esse movimento de fortalecer também as contas do PT Caruaru, que é um instrumento importante de comunicação do nosso cotidiano, da gestão do PT que a gente faz aqui na cidade. Beleza? Tamo junto? Hoje eu queria tratar de 2 temas, na verdade tem um terceiro aí que surgiu, né? Mas os temas que eu queria falar, primeiro é sobre essa grande novidade brasileira. Existia uma expectativa muito grande que tinha sido tomada sobre a gente ter encontrado petróleo, né, na parte de cima no Brasil, no norte. Então, nessa região aí, ligada ao Amapá, né, muito importante, se encontrou um novo campo de petróleo gigantesco, e isso pode fazer com que o Brasil tenha uma virada econômica gigantesca. É um processo em que a Petrobras tem analisado, né, essa região, e existia um embate entre a Petrobras e o IBAMA. Né? O IBAMA fazia um processo, né, rigoroso de análise para talvez tomar o cuidado, né, de como é que vai ser tratado essa prospecção e busca por petróleo nessa região. Tá? Essa é uma região, não é uma região que está ligada diretamente à região amazônica, porque ela está a 400 ou 500 quilômetros de distância, né, de qualquer leito de rio, qualquer processo nesse sentido. Um abraço para a Dalapa, que está por aqui também. Gildete está por aqui também. Um abraço, querida Gildete. Coisa boa você está acompanhando a nossa live. Então, essa é uma nova mina de ouro do Brasil. Né? Ela tem muito mais petróleo, inclusive, que o pré-sal encontrado nas bacias próximas do Rio de Janeiro. Então, é estrondoso para o Brasil ter essa possibilidade de petróleo nessa região. É uma coisa que vai dar petróleo por muitos anos. E aí alguns debates surgem, né, em torno disso. Querida Lúcia está por aqui também. Beijo, Lu.
coisa boa. Né? Deixa eu, antes de continuar aqui, já ler uma mensagem aqui de Darley que fala o seguinte, ó, bolsonarista é louco mesmo, viu? Há um mês atrás estava pedindo direitos humanos para o inelegível. Agora, depois da chacina, estão criticando os direitos humanos. Que povo louco. Na verdade, eles não são loucos, não. Eles são oportunistas. Né? Para eles, a lei tem que servir só para o que eles querem e quando eles querem, no momento que eles querem. A lei não é uma lei para todos e todas. A lei é para o que é importante para eles. Então, quando é conveniente, né? Então eles fazem isso. O que a gente tem que perceber é que eles são oportunistas e vão fazer isso sempre fizeram e vão continuar fazendo isso no Brasil. É aqueles caras que é aquele riquinho dono da bola, que quando começa a perder, pega a bola, bota debaixo do braço e parte para casa para acabar o jogo. O problema é que a bola, neste caso, é o governo brasileiro, né? E que quem ganhou a bola foi quem ganhou as eleições. Então a bola não é mais deles, então é esse chororô, essa crítica aí desajustada, irresponsável, inconsequente que essa turma aí tem feito com o Brasil. E a gente tem, obviamente, um nível de responsabilidade gigante, né, com esse país, com o governo Lula, para que essas coisas não aconteçam. Então o reforço da linha política nossa é essa, é manter as políticas sociais organizadas, enxergando todo tipo de sabotagem que tem sido tentado no Congresso, né, pela direita, o centrão, que é a direita brasileira, mais a extrema-direita, que é o bolsonarismo. E a gente tem debatido muito sobre isso. Qual que é o papel deles? É sabotar o governo. É impedir, por exemplo, que a gente taxe os mais ricos para que garanta políticas de saúde, assistência social, educação para os mais pobres. Então esse é o jogo que está sendo jogado hoje no Congresso. Por isso que é tão importante a gente eleger deputados e deputadas federais, né, senadores e senadoras da República na próxima eleição, além de governadores, óbvio, deputados estaduais e deputadas estaduais, e por fim, eleger o presidente Lula novamente para conduzir esse processo. Precisa ter um Congresso melhor, precisa ter um Congresso mais à esquerda, para que Lula não tenha tanta dificuldade de governar. É um absurdo, né, o nível de sabotagem que tentam fazer com o Brasil. Bruno coloca aqui, Lula deveria aderir aos plebiscitos, pois deixava o Congresso sem forças. Eu concordo contigo, eu acho que sim, acho que o Brasil precisava ter mais plebiscitos. Eu sou adepto e extremamente favorável à democracia participativa, né? Fui secretário municipal de participação social, que estimulava essas políticas de participação, dos instrumentos de participação, e eu acredito sim que o Brasil precisava ter mais plebiscitos, né, para orientar também os projetos de país, não só de governo, né, para que a gente pudesse fazer isso. Tiago fala aqui, ó, sobre a exploração do petróleo da costa do Amapá, é também para não cometermos o mesmo erro do pré-sal. A extração tem que ser justa socialmente, em suma, para a comunidade ribeirinha. Perfeito. Essa é a segunda parte do que eu ia falar aqui. Tem dois elementos muito importantes sobre essa questão do petróleo que foi encontrado na margem equatorial, que é que já que há um processo novo de extração, e o petróleo a gente sabe, né, que é um combustível, que ele é poluente, que ele sirva para duas coisas. A primeira é que esses royalties do petróleo lá no Amapá sirvam para desenvolver a região do norte, para que essa região enriqueça, né, desenvolva, transforme essa região numa região com menos desigualdade, né, possível. E é muito, muito provável que esse processo aconteça. Eu fico muito feliz da região norte ganhar, né, essa capacidade de construir um futuro diferente do que existe hoje, né? Não só o sudeste ser rico, mas o norte começar a ser uma região mais rica, né, com mais desenvolvimento, com mais capacidade de se desenvolver. E isso está no planejamento. E a segunda coisa é que o lucro desse petróleo sirva para maior desenvolvimento em tecnologias da Petrobras de energia limpa. Por entender que esse é um combustível não renovável, o petróleo, que a gente está falando aqui, o óleo extraído do fundo, né, dessa região, e que esse recurso que a Petrobras ganhe, esse lucro que a Petrobras tenha, sirva de investimento
para políticas de melhoria tecnológicas, né, na produção e na construção de novas tecnologias limpas que possam fazer o Brasil cada vez mais não precisar do futuro de utilizar petróleo. Então isso é muito importante, a gente ter essa capacidade. O pessoal do Sindilimp está aqui, acredito que seja Antônio do Sindilimp. Lembrar os companheiros e companheiras do PT aqui de Caruaru, que quinta-feira, tá? Quinta-feira pela manhã, às 5h50, 6 horas da manhã, vamos estar na frente da Locar, no movimento conjunto do PT Caruaru, com o Sindicato da Limpeza Urbana, dos Trabalhadores da Limpeza Urbana, né, reivindicando por direitos, apoiando as pautas dos companheiros e companheiras do Sindicato da Limpeza Urbana. Então chega junto. Um abraço, companheiro, meu amigo Cícero, que está por aqui. Jadilson está na área. Josi está por aqui também. Coisa boa ver vocês. Benedito chegou por aqui também. Então, minha gente, acho que esse é um debate muito importante, tá? Que é o da margem equatorial. O Brasil vai ser um país muito, muito desenvolvido a partir desse petróleo que foi encontrado. Então, esse é um elemento fundamental, pouco comunicado pela imprensa brasileira, que é uma vergonha. A imprensa brasileira não dá essa vitória para o governo Lula, mas é gigantesco. Tá? Esse é um processo gigantesco de desenvolvimento do nosso país. É o dobro ou o triplo do pré-sal. Então isso é muito importante para o Brasil. Nós precisamos defender isso. Né? Não é uma questão do ambientalismo, é uma questão do desenvolvimento com equilíbrio. E eu acredito que o Brasil consegue superar isso quando apresentou ao IBAMA, que é um órgão brasileiro, mas é um órgão de fiscalização independente. Ele tem sua independência para fiscalizar, analisar e trazer relatórios de impacto, né, ambiental. E isso tudo foi superado, vai sim poder ser explorado nessa margem equatorial, que fica no norte do Brasil, em torno de 400, 500 quilômetros de distância do continente. Tá? Então isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, algo que precisa ser celebrado, comemorado, e eu digo a vocês que é importante que o povo brasileiro pesquise mais sobre isso. Bote lá no Google margem equatorial para ver exatamente do que é que nós estamos falando e de como importante isso é para o país, tá? De todas as políticas que o Brasil faz, você ter essa capacidade, e isso deixou os bolsonaristas loucos, porque é algo que pode desenvolver muito o Brasil e ajudar muito o governo Lula a aplicar ainda mais políticas sociais, que vai aumentar muito a arrecadação do Brasil com a venda desse petróleo e pode baixar ainda mais, né, daqui a 5, 6 anos, o valor dos combustíveis no Brasil, né, assim como acontece na Venezuela. Então isso é muito importante. Mandar um abração para minha querida Socorro, que está aqui acompanhando também. Pessoal do Sindilimp bota aqui, juntos somos mais fortes, presidentes. É isso mesmo, juntos somos mais fortes, conta conosco. Estamos juntos nessa luta aí, né? Vamos embora, vamos embora. A Alessia está dizendo aqui que caiu a net aqui, caiu para vocês também? Tá tudo bem aí? Léo, me explica melhor sobre a negociação do Trump com Lula, sobre os minerais raros, né? Existe. Querida Rosa está por aqui também, Rosário. Beijo, companheira, coisa boa, você está acompanhando a live. Saudade de você, um abraço grande. Na verdade, são duas coisas que vão acontecer nessa negociação do Brasil com os Estados Unidos, tá? Regis está por aqui também, abraço, meu irmão, não tinha visto. São duas coisas, negociação Brasil-Estados Unidos. A primeira coisa que é importante, o primeiro debate de Lula com Trump foi sobre as questões econômicas, tá? Então, sobre as questões econômicas, o que vai acontecer? Vou ler daqui a pouco, Tiago, que você acabou de botar aí. Sobre as questões econômicas, o Brasil contesta a taxação dos Estados Unidos. Por quê, minha gente? Porque os Estados Unidos têm taxado todos os países que vendem mais para eles do que compram. Ou seja, no final, os Estados Unidos gastam mais comprando desses países do que esses países compram dos Estados Unidos. Então, o critério era esse.
Então, todos os países que os Estados Unidos compra mais do que vende, ele colocou uma taxação. O que acontece? Com o Brasil, naquela cartinha que ele colocou lá, ele mentiu. Ou mentiram para ele simplesmente caiu na conversa e colocou que o Brasil vendia mais para os Estados Unidos do que comprava, o que dava para o Brasil um superávit. E, na verdade, não é isso que acontece. O Brasil compra muito mais dos Estados Unidos. Tá? Vamos lá, vamos dizer que os Estados Unidos têm ali 50 laranjas e o Brasil tem 10 maçã. Os Estados Unidos compra 50 laranjas e só vende 10 maçã. Os Estados Unidos está dizendo que era o contrário. Que o Brasil vendia muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendiam para o Brasil. Então mentiram para Donald Trump. E Lula foi apresentar isso. Porque esse era o argumento econômico para definir a taxação. Então o primeiro movimento de Lula foi dizer que não, nós não temos superávit com os Estados Unidos. Nós temos déficit. Nós compramos muito mais de vocês, equipamento eletrônico, etc., meio mundo de coisa, do que vende para eles. A gente vende carne, vende equipamento da Embraer, vende avião, a gente vende café, a gente vende couro. Mas isso tudo que a gente vende é muito menor do que o que a gente compra. Então foi preciso apresentar isso para os Estados Unidos, que esse é o primeiro ponto de pauta. Tá? É que as questões econômicas são prioridade para o Brasil para não prejudicar o mercado brasileiro. Então isso foi apresentado nos Estados Unidos, essa é a primeira questão. A segunda questão, ela aí sim é uma questão política. E essa questão política só vai entrar em pauta quando se resolver a questão econômica. Quando os Estados Unidos aceitarem que eles se enganaram, ou o Trump foi enganado por sua assessoria, que provavelmente ouviu muita coisa aí de Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, né? O que acontece é que nós vamos entrar nessa segunda pauta, que é a pauta política, que é justamente discutir as questões da soberania nacional. Então é preciso que sejam eliminadas aí todas as sanções criadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque Lula provou que os ministros só cumpriram os ritos processuais e jurídicos do país. Então todo o processo que levou Bolsonaro e os generais e toda aquela cúpula ali do golpe a um julgamento e a um resultado de prisão, elas não são políticas, não são crimes políticos. Não está existindo aqui lawfare, que é quando há uma condenação política utilizando-se o judiciário. Que existe uma condenação com provas robustas, foi mostrado. Os réus, Bolsonaro e os demais, tiveram direito de defesa, foi apresentado o direito de defesa, participou de todos os ritos, e ao final do resultado é que foi dada uma condenação. Então Lula apresentou isso também para Donald Trump, falando para ele que não existia nada daquilo, que era um julgamento político, de uma condenação política a Bolsonaro. Então o que acontece agora? Esse segundo momento vai ser justamente o momento em que Lula vai dialogar com Trump sobre, politicamente como é que os nossos países se ajustam. Lula já disse, olha, que independente da sua posição ideológica, eu não quero discutir a minha posição ideológica contigo, nem quero que você discuta a sua posição ideológica comigo. Para mim não importa, o que importa é o crescimento do nosso país e o crescimento também dos Estados Unidos, no que a gente puder cooperar economicamente. Tá? Mandar um abraço à turma que está entrando aqui. Duda, Rogério, Iris está por aqui também. Então, o que é que vai acontecer aí sobre essa coisa de Trump e Lula? Lula já colocou que não há nenhum empecilho de discutir nenhuma pauta. O que é que pode acontecer? Ana chegou por aqui também, beijo, amor. Fernando Luiz também por aqui, um abraço, Fernando. Só faltou isso, né? De alguma forma ele falou isso, né? Que Lula era o cara, né? Ao dizer que rolou uma química lá. Então, de alguma forma foi isso aí. A Laída entrou por aqui também. Abraço, companheira Laída, nossa comunicação. Dani tá por aqui também. Abraço, Dani, obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Estamos falando aqui de alguns aspectos da relação Lula-Trump, tá?
Boa noite, Fernando. Tamo junto, meu irmão. É o seguinte. Então, qual é a segunda questão? Lula disse que não tem nenhum veto a nenhum assunto. O que é que pode acontecer com relação ao debate sobre as terras raras? Lula também já disse, quem acompanhou ali, Lula deu uma entrevista depois da fala dele na Assembleia Geral da ONU, em que ele falou aos jornalistas brasileiros e estrangeiros, ele deu uma coletiva no dia seguinte, e ele levantou isso, perguntaram aí os metais raros aí, brasileiros, tal, minérios raros, né, que são justamente para a produção de materiais eletrônicos importantes, né, são imantados importantes, são minérios que só eles que conseguem produzir, né, energia suficiente para mísseis, para foguetes, enfim, para radares, para satélites, ou seja, são minerais, na verdade, extremamente valiosos e que estão em pouquíssimos lugares do mundo. Tá? A China está em primeiro lugar, acho que era a Singapura ou era o Vietnã, estava em segundo, o Brasil em terceiro, mas o Brasil já achou mais metal raro, né, nos últimos 40 dias, 50 dias, no estado do Rio Grande do Sul, então coloca o Brasil em segundo lugar, outra notícia que também não sai na imprensa. Tá, gente? Então é muito importante a gente estar acompanhando tudo que está saindo aí, né, nos bastidores da política. Então o Brasil também tem esse trunfo, é o segundo país com a maior quantidade, né, desses minerais raros. Então isso é muito importante para o desenvolvimento futuro do nosso país, que a gente possa, nessa prospecção tanto do petróleo, né, na margem equatorial, como a Groenlândia também, está lembrando aqui, Reginaldo, sim, a Groenlândia também é um dos territórios que mais tem terras raras, e é por isso que os Estados Unidos quer agregar a Groenlândia aos Estados Unidos, quer comprar a Groenlândia da Dinamarca. Querem inclusive fazer um plebiscito lá, patrocinado pelos Estados Unidos, para que o povo da Groenlândia decida ficar com os Estados Unidos e não mais com a Dinamarca. Né? Não tem ninguém bobo nesse mundo. Então isso é muito importante. Né? Terras raras são esses minérios, esses minerais que podem ser extraídos. E qual é o acordo que Lula quer fazer? O Brasil ele não tem tecnologia para explorar, né, com rapidez e com qualidade esse minério. Que você precisa tirar grandes quantidades de terra para uma quantidade muito pequena desses minérios. E precisa ter uma tecnologia avançada e que em pouco tempo possa fazer esse tipo de exploração. Então o Brasil, é possível sim que o Brasil ceda parte desses minérios para os Estados Unidos em troca que eles realizem com empresas, né, norte-americanas e estadunidenses, não norte-americanos, mas estadunidenses, dos Estados Unidos, que eles realizem a extração desses minérios e que uma parte dessa riqueza fique conosco e que uma parte vá para eles. Essa é uma troca que é necessária. O Brasil não tem a tecnologia suficiente para fazer uma boa exploração. Já existe no Brasil essa exploração, mas ela é pequena, com muita dificuldade. E a gente precisa de uma tecnologia e que possa haver nessa troca a troca de experiências tecnológicas, para que a gente possa aprender, inclusive, como, né, fazer isso. Então, a troca tecnológica nesse acordo comercial, nesse acordo político entre os países, esteja no nosso acordo de cooperação, né, para que eles possam extrair, mas ensinar aos brasileiros como é que eles fazem essa extração, quais são os equipamentos que ele usa. Então, essa troca tecnológica ela é fundamental, porque foi assim que a China evoluiu. Foi quando as empresas foram para a China, porque lá a mão de obra era mais barata, mas sempre existiram esses acordos para que os chineses pudessem aprender, né, a construir as plantas, aprender a construir o maquinário, aprender toda a parte da engenharia de máquinas, e isso fez com que eles, depois de 20 anos, eles construíssem suas próprias fábricas. E a construção das próprias fábricas transformou a China, né, numa potência mundial gigantesca, porque agora eles produzem praticamente tudo. E esse ensinamento nas universidades, a troca de tecnologia, fez com que eles hoje tivessem uma capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico gigantesco. Praticamente não precisam mais de mentes ou de tecnologia estrangeira, porque eles já estão desenvolvendo a partir
desse planejamento estratégico deles de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Seja em IA, seja em tecnologia avançada, com elementos magnéticos e eletromagnéticos, os caras estão super avançados, a China está super desenvolvida, e isso é muito importante para eles. A gente precisava aprender com eles esse processo para que a prospecção do minério aqui a gente possa aprender com isso e possa, assim como isso, como a fábrica BioID, né, que foi aberta agora na Bahia, a gente também tem engenheiros brasileiros, tem gente brasileira que possa aprender essas tecnologias para a gente desenvolver o produto nacional de ponta de tecnologia e não só exportar commodities, né, que é grão de, enfim, carne bovina, carne de frango, soja, não só exportar isso, mas exportar tecnologia de ponta também, que é o que tem valor agregado, né, que são produtos que têm muito valor. E isso enriquece um país. Então isso é muito importante para esse desenvolvimento. A querida Rebeca está por aqui também, Rebeca Breiner, coisa boa. Seja bem-vinda, Rebeca. Então essas são algumas questões. Deixa eu voltar para a questão de Tiago lá. Tiago tinha feito uma pergunta, um comentário, na verdade. Deixa eu achar aqui que está descendo. Mas toda vez que eu tento ir, ele desce de novo. Deixa eu achar. Travando. Só um segundo, galera. Não estou conseguindo voltar, Thiago, peraí. Aqui, ó. O IBAMA tem como fundamento da não autorização para explorar o petróleo. Está dentro do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que em 20 anos de estudo já apontava os perigos de descoberta. Sim, mas isso foi vencido, tá, Thiago? Isso foi vencido, o IBAMA fez a liberação, deve estar fazendo agora uns 10 dias no máximo, e a Petrobras está autorizada agora a fazer essa exploração, tá? Tem essa concessão pelo IBAMA, foi realizado. Por isso que eu estou trazendo isso aqui como uma notícia importante, porque foi autorizado e vai rolar. Só faltava, isso eu já tinha lido. Nossa soberania também não pode cair na política entreguista das nossas terras raras. Concordo contigo, acho que Lula está muito ciente disso. Eu acho que ele está pensando como fazer essa política de forma como a gente não perca a nossa soberania. Eu acho que essa é a forma mais inteligente, sabe? De trocar a prospecção, ou seja, a retirada desses minérios através de uma troca de experiências tecnológicas hoje. Tecnológicas com qualquer país, não só com os Estados Unidos, mas com qualquer país, para que a gente alcance essa soberania de exploração também. Mineirinho está dizendo aqui, ó, nosso presidente a cada dia mostra mais que nem sempre um diploma universitário, e quem dirá o que somos, ele tem a melhor faculdade do mundo, a da vida. Sem dúvida nenhuma, é muito importante, né, essa coisa de Lula, né? Lula, apesar de não ter diploma universitário, ele é um cara muito inteligente. É um cara que, apesar de não ter diploma universitário, é possível que ele tenha lido e estudado muito mais do que muitos que têm diploma universitário. E isso faz toda a diferença, minha gente. Se ser uma pessoa inteligente, sagaz, com a capacidade de raciocínio que ele tem e tendo uma leitura gigantesca que ele tem também, isso faz com que ele seja um cara muito inteligente, acima da média. E isso faz com que ele tenha essa capacidade de dialogar com todas as grandes lideranças do mundo. Tiago coloca aqui, ó, a COP30 está na centralidade desse debate, onde a exploração de petróleo, que não é um consenso, atento, sim, exatamente, não é um consenso, não vai ser um consenso, tá? Essa exploração do petróleo aí no Amapá, não vai ser, mas vai acontecer, tá? E o que eu digo é que existe essas vantagens, obviamente vão aparecer algumas desvantagens. Já foi descartada essa coisa enfim, fala assim, se num desastre ambiental pode atingir o litoral da Amazônia, sim, há esse risco, mas esse risco é muito reduzido, né? Há estudos da Petrobras que mostram que a Petrobras é uma das empresas de perfuração de petróleo mais seguras do mundo. Então existem uns atestados ali, né, uns atestes aí que garantem a Petrobras essa exploração, e isso vai acontecer, tá? E se vai acontecer, nós precisamos
explorar da melhor forma possível para que exatamente isso aconteça, que o Amapá, região norte, seja muito beneficiada, diminua a pobreza, diminua as desigualdades sociais que há na região, tá? E que esse dinheiro possa servir para de fato desenvolver toda a região ali, não seja desviada, né? Não haja nenhum tipo de corrupção. Acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Cindy está dizendo aqui, ó, 15 de novembro, todas as ruas pelo fim da escala 6x1, sem anistia para os golpistas e traidores da pátria brasileira e por direitos para a classe trabalhadora. Nós estamos vendo a data, eu acho que vai ser ou 16 ou 23, o ato não será mais dia 15, vai ser dia 16 ou 23, a gente está vendo aí para a gente ir às ruas, tá? Estamos tentando organizar, vai ser uma atividade política legal, vamos transformar isso num evento com artistas de todas as linguagens da cultura, vai ser um negócio muito massa. A ideia é que a gente faça um festival da classe trabalhadora, e aí eu conto com vocês aí para participarem e divulgarem essa atividade, tá? Então essa era uma questão. Outra questão que eu queria levar mais alguma coisa sobre isso aí, sobre a gente tratar aqui sobre as questões políticas e econômicas da relação de Trump e Lula, senão a gente pula para outra aqui. Também falei aqui agora da margem equatorial, onde vai ser desenvolvido aqui esses recursos que vão ser retirados do oceano, né, de uma quantidade gigantesca de petróleo que foi encontrada, né, no norte do país. Tá? Então isso é muito importante. O Brasil, sem dúvida, entra no rol dos países que mais tem petróleo no mundo, tá? A partir de agora. Então isso é muito grande. Vamos dar uma pesquisada aí, depois bota aí imagem equatorial, Brasil. Vocês vão ver o que eu estou falando. Não é brincadeira, é um negócio muito importante para o nosso país, né, nessa questão do desenvolvimento econômico, social, científico, enfim, inclusive para isso, né, para desenvolver políticas de energia limpa, que nós vamos poder desenvolver através da Petrobras. Ela com recurso vai poder construir mais ciência, e a ciência desenvolver já o que a gente tem, desenvolver melhor, para que a gente possa ter energia limpa, né, no futuro, sem precisar utilizar do petróleo. Beleza? A outra coisa que eu queria lembrar aqui é fazer o registro, né, do absurdo. Nós estamos aqui no estado de Pernambuco, né, num momento em que há uma tentativa de privatização do metrô, né, daqui de Recife. Existe hoje um presidente do Sindimetro, foi preso pela polícia militar, né, do governo, da governadora Raquel Lira, por impedir, né, fechou ali, né, o local de trabalho por uma paralisação dos trabalhadores, e ele foi preso por conta disso. Ou seja, a manifestação do sindicato em defesa de melhorias para o metrô de Pernambuco, né, daqui de Recife, no caso, da região metropolitana, uma manifestação dos trabalhadores de representação sindical legítima, né, e foi atacado o presidente do sindicato, sendo levado preso pelo governo Raquel Lira. Isso é um absurdo, né, as manifestações nossas terem sido impedidas, os trabalhadores estarem sendo impedidos. Então é preciso que a gente se manifeste, defenda, seja solidário com o companheiro, seja solidário com essas lutas, tanto da luta em defesa, né, do metrô do Recife, como também da Compesa, né, que estão sendo duas empresas nossas estatais, né, que estão sendo vendidas, onde a melhor parte fica com o empresariado e a pior parte sempre da manutenção fica com o Estado, né? E o que eles fazem normalmente é isso, é tentar precarizar, sucatear esse bem público, né, as estatais, para dizer que não presta, para querer comprar em leilões de forma mais barata. Isso é uma estratégia antiga, né, que tem pelo menos 30 anos, que eles buscam fazer isso, né, de precarizar serviço, de sucatear as estruturas para depois buscar fazer compras a preço mais barato. E normalmente querem as concessões das melhores áreas, né, e deixam as áreas mais difíceis ainda para que o Estado seja responsável. Então é um absurdo. A gente quer aqui fazer essa denúncia de que o governo Raquel Lira, através da polícia militar, prendeu o presidente do sindicato num ato
né, em defesa do metrô. Então é surreal a gente ver que no estado de Pernambuco, um estado libertário, onde sempre se permitiu que os movimentos, sindicatos pudessem fazer qualquer tipo de manifestação, fosse impedido. E mais do que isso, né? Não foi só retirado da frente, não houve aqueles conflitos de levar o choque, muitas vezes acontece isso, mas não, simplesmente as viaturas foram lá, pegaram o cara, tiraram ele da frente e disseram, ó, você vai para a viatura, você vai preso. Então levaram o presidente do sindicato preso, porque ele estava fazendo uma manifestação de paralisação. Não só ele, como os membros do sindicato e de outros sindicatos estavam lá acompanhando. Então é um absurdo você ter uma governadora no estado de Pernambuco que oriente a polícia militar a fazer esse tipo de ação, né? Porque essa é uma característica dos governantes. São eles que definem como é que a polícia militar vai agir, né? Então eles precisam saber, pela orientação do governador, se esse governador vai construir ou não uma relação saudável com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras. E nesse caso a gente sabe perfeitamente que a relação não é nem um pouco saudável quando não permite a manifestação de sindicatos. Reginaldo fala aqui, ó, Léo, sobre a posição do PT Pernambuco em relação aos deputados estarem na base do governo Raquel Lira. O PT de Pernambuco tem uma posição até o tempo que eu era da direção estadual, tinha uma decisão, não sei agora se modificou, mas a decisão que existia era de oposição ao governo Raquel Lira. Então há um constrangimento gigantesco por base de nós, que somos militantes do PT, dirigentes do PT, que nós em Caruaru, nós seguimos a orientação partidária e é nada mais justo que os nossos parlamentares que receberam do PT, né, essa responsabilidade de representar o PT no parlamento estadual, na Assembleia Legislativa, precisam responder à direção partidária. Quando eles não reconhecem uma orientação partidária, eles estão infringindo uma orientação de partido. Portanto, era para existir, inclusive, uma comissão de ética para estar consultando, né, chamando eles à responsabilidade de não se colocarem à disposição numa posição completamente subserviente ao governo Raquel Lira. Eu não quero discutir aqui quais são os interesses, né? O povo não é bobo, todo mundo sabe sobre política, né? Tá vendo o que está acontecendo. Há uma relação, né, muito próxima dos deputados e deputada com o governo Raquel Lira, mas é uma decisão que o PT estadual precisa tomar e que a população está observando com muita atenção a esse tipo de posição, porque é uma posição extremamente conflitante com o que pensa, né, e que defende, como defende os interesses do PT. Mas porque o governo Lula tem uma relação positiva com a governadora. A relação é institucional. Obviamente que o presidente Lula sabe que a governadora existe, não pode negar a existência da governadora, e para construir políticas públicas para o estado de Pernambuco e para beneficiar o povo de Pernambuco, essas políticas precisam passar pela governadora do estado. Então o presidente não ia se furtar, não ia negar ajudar o estado de Pernambuco, nem a população de Pernambuco, porque Raquel Lira, enfim, tem na sua base diversos bolsonaristas, né? Inclusive os Técios aí, né, que são os piores de todos, junto aí com os militares, né, um Meira da vida, um Feitosa da vida, os caras desqualificados, né, aquele outro rapaz lá de Toritama, que eu não sei nem o nome, né, espero que ele não seja reeleito, porque ele é um completo irresponsável. Então, a política que o governo Lula faz é uma política de beneficiar o Estado e por isso precisa passar, obviamente, pela governadora, porque as políticas vão do presidente da República, várias delas, de recursos que vão para o governo do Estado, e ela vai ter que usar, ela precisa usar para beneficiar a população. Aí você vê um caso maluco, né? Por exemplo, a governadora negou receber agora para Caruaru 75 milhões de reais, dizendo que ela mesma ia fazer um financiamento completo do aeroporto de Caruaru, claramente buscando retirar um papel importante do desenvolvimento do governo federal, né, do governo Lula, no desenvolvimento e na construção do aeroporto Oscar de Oliveira, reconstrução, né, ampliação desse aeroporto aqui em Caruaru, porque ela não quer que o governo Lula tenha marcas importantes em Caruaru aqui. Eu acho que é de uma pequenez
vergonhosa, né, para a governadora de tratar Caruaru como se fosse o quintal dela, né? Isso é um absurdo. E mais uma vez, né, é um governo que eu tenho muita dificuldade de imaginar que esse governo seja um governo que represente a maioria da população pernambucana. E o que a gente vê nas pesquisas eleitorais é justamente isso, um sentimento de mudança. Então esse sentimento de mudança vem alimentando a população e que pode de fato ocorrer, né? Obviamente que a gente, eu em especial aqui, não subestima o poder, a força e a articulação da atual governadora, mas tenho comigo que a disputa eleitoral, imagino que seja com João Campos, seja uma disputa em que a gente possa tomar um lado que seja o lado de quem está mais próximo do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que João Campos vai estar mais próximo do presidente Lula e que a gente deve seguir esse caminho aí para fortalecer esse campo à esquerda, tá? Alessio coloca aqui: o que entristece é uma live tão rica de ensinamentos como essa ter pouquíssimas pessoas. Mais um sinal de que o brasileiro em geral perde tempo com coisas vãs e sem futuro. Isso é triste. Eu acho que a gente tem que ficar triste com isso não. Passou muita gente por aqui. Acho que a gente tem que divulgar essa live, tá? Quem assistiu, ela vai ficar aqui, né? Para quem quiser ver depois. Muitas pessoas assistem depois a live também. E ela ficando por aqui, mais gente pode assistir. É um processo de construção, sabe? Quanto mais vezes a gente vai fazendo, outras pessoas vão acompanhando. A gente tem um horário certo de fazer essas lives, vamos continuar fazendo aqui. E isso é importante. Divulguem. Ao final, essa live vai ficar aqui no perfil do PT Caruaru. Vocês botem compartilhar a live, vão mandando para os amigos de vocês e vão debatendo os assuntos que nós debatemos aqui. Isso é muito importante. Isso é formação política. Abelardo está colocando aqui, ó, temos que denunciar também a gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, que está ferrando o povo de Caruaru. Acho que é importante a gente discutir esse governo, ver quais são as falhas desse governo e precisamos apresentar, né, soluções para Caruaru, apresentar respostas importantes para que a gente possa ajudar a nossa cidade. Assim como o presidente Lula faz ajudando o governo de Raquel, nós precisamos ajudar opinando, dar opinião, como é que a gente pensa que deve ser melhor, né? Eu acho que é muito pouco a gente só fazer a crítica pontual, óbvio que ela existe, a questão do trânsito, a questão das multas, etc. Mas de que forma a gente potencializa coisas importantes para a cidade? Acho que isso é fundamental, a gente qualificar o debate, sabe? Não fazer igual ao que vários fazem aí, né? Só fazem a crítica por like. Acho que o PT tem muito mais capacidade, né, intelectual, de gestão, de experiência, que pode ajudar nesse sentido. Eu acho que essa é a nossa característica e a nossa virtude, ter estudado muito gestão pública e que pode ajudar nisso. Nós temos uma turma muito boa nisso, que pode ajudar a apresentar uma perspectiva do que deve ser uma gestão em Caruaru, o que a gente pensa sobre. Cindy Limp coloca aqui, ó, chega de perseguição contra os dirigentes sindicais, pois vivemos em uma democracia e não podemos aceitar mais essas aberrações. Concordo contigo, eu acho que é um absurdo, nós temos em outro tempo, não dá mais para tratarem um representante da classe trabalhadora da forma como tem sido tratada, né? Inclusive quando vai às questões judiciais, tem existido nitidamente um peso maior contra a classe trabalhadora. Então, quem acha aí que vive no mundo de flores e que o judiciário agora defende o povo brasileiro porque Bolsonaro está sendo preso pelo judiciário, não se engane com o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é elitista, o judiciário brasileiro, né, dialoga com a elite, almoça com a elite, janta com a elite, vai para as mesmas festas que a elite. Então não ache, os filhos da elite brasileira estudam juntos com os filhos do judiciário, que é uma elite. Então esses caras aí fazem churrasco no final de semana, então todos juntos. Não somos nós que somos convidados para esse churrasco, não somos nós que somos convidados para essas festas. Então esses caras estão juntos o tempo todo. Nós precisamos o tempo todo estar alerta para o judiciário brasileiro também, em todas as suas esferas, em todas as suas faces que eles debatem, e principalmente quando está em debate algo contra a classe trabalhadora, tá? Muito raro esse judiciário defender a classe trabalhadora. A Bela está lembrando aqui que esse é o aeroporto que atola avião, é isso mesmo. Já atolou um avião aí, inclusive numa inauguração, alguns anos atrás.
Alex está mandando até a próxima, companheiro. Ele acabou com a feira da Sulanca, não fez divulgação da feira. A feira é quinta agora, né? Soube disso hoje, isso. As feiras estão nas quintas-feiras. Então é isso aí sobre as feiras. E é isso, gente. Esses eram os pontos de pauta que eu tinha para tratar com vocês hoje. Tocar essa ideia. Ouvir vocês também, trocar aqui. Espero que a gente possa se encontrar na próxima segunda. Ajudem a divulgar o meu perfil, tá? Léo Bulhões PT no Instagram. Chega junto, compartilha essa live para que mais pessoas possam estar acompanhando a gente e a gente tá trocando uma ideia aqui sobre os assuntos que estão colocados, tá? Se liga aí, vamos para cima. CPMI do INSS vai pegar uma galera de direita, financiadores do bolsonarismo nas campanhas eleitorais. Cara, muito difícil essa galera não se pega. Jogaram tanto, e a CPMI do INSS, e o roubo do INSS, meu irmão. O bicho tá pegando para esses caras, o bolsonarismo vai se arrombar de novo. Tá? E a gente vai estar aqui comemorando mais uma vez a prisão de um bando de criminoso, né, que usurparam dinheiro público, que roubaram aposentado, gente que criou associação, né, aos 48 do segundo tempo no governo Bolsonaro, sem nenhum critério, viraram bilionários da noite para o dia, e essa galerinha toda vai ser pega. Não tem nada a ver com o irmão de Lula. O irmão de Lula não é investigado. O irmão de Lula virou dirigente de um desses sindicatos, que é um sindicato, inclusive, de muita responsabilidade, Sindinap, em 2024 apenas, então não participou dos processos de criação em 2021, não participou do processo de liberação em 2022, então muito longe disso. Então vamos botar para torar, vamos falar para todo mundo, a CPMI do INSS vai pegar os bandidos, e os bandidos estão do lado do bolsonarismo, é a direita, extrema direita, é centrão, toda essa galera que foi financiada, esses caras receberam dinheiro de campanha dessas associações que foram criadas no final do governo Bolsonaro para tirar dinheiro de aposentado, minha gente. Então isso é muito importante, né? Vamos divulgar isso, porque eles estão o tempo todo aí, foi roubo do irmão de Lula. O irmão de Lula não tem nada a ver com isso, nem é investigado, porque não fazia nem parte, não assina nenhum documento, não faz parte de nenhum processo administrativo do sindicato dele. Então o Frei Chico não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso são as associações que foram criadas, tá? Movimentos que foram criados para roubar dinheiro de aposentado, inclusive retirando aposentados e aposentadas, beneficiários do BPC, de associações e organizações, federações sérias, sem eles nem saber. De repente estava lá nessas associações sendo retirado dinheiro, né, desses aposentados e aposentadas, sem eles saber que danado eram essas associações que estavam retirando dinheiro nos contra-cheques deles. Na verdade, eles ainda conseguiram, né, furtar, roubar associações, né, de associações sérias, para levar para eles os descontos, né, que eram tirados da folha da aposentadoria dos aposentados e aposentadas e beneficiários do BPC. Então, uma vergonha o que esses caras fizeram, um golpe bilionário, tirando dinheiro de aposentados, um roubo gigantesco, talvez o maior da história desse país, ligado ao bolsonarismo. Dizer que Bolsonaro não sabia é uma mentira, porque Bolsonaro foi avisado várias vezes e nunca abriu um processo. Foi necessário entrar o governo Lula para se abrir um processo através do ministro da CGU, que alertou a Polícia Federal. A Polícia Federal disse que já tinha informes e foi construída uma operação no governo Lula. Porque foi no governo Lula que se começou a investigar e começou a prender essas pessoas. O governo Bolsonaro soube e não fez nada. Então é por isso que a gente está denunciando, é por isso que a CPMI do INSS, né, vai dar de que os verdadeiros culpados e bandidos que roubaram os aposentados e aposentadas estão ligados à direita, à extrema-direita e ao bolsonarismo. Tá? Então é por aí, tamo junto, conto com vocês aí. Está dizendo aqui, só devolveu para mim R$800. É isso, tem que ir atrás para pedir todo o recurso que foi retirado. Tem que saber o que foi retirado de associações indevidas. Jaiane está por aqui, Tauíris acabou de entrar, né? Vocês estão aqui, Keliane também aqui. Manaua, acho que é assim que se fala.
Seja bem-vinda, companheira. Maura por aqui também. Minha gente, feliz de ter vocês aqui na live. Tá? Toda segunda-feira nós estamos por aqui conversando com vocês. Que a Lizinha está por aqui também. Galera, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente faz live, tá? Segue a gente, Léo Bulhões PT. Segue as redes do PT Caruaru. Segue a gente em todos os lugares que a gente tem feito esse debate político, dialogado com vocês, respondido perguntas. Estamos aqui para isso, para construir um debate amplo, tirar dúvidas, fortalecer esse movimento de esquerda nas redes sociais, que a gente precisa estar muito fortalecido para construir a luta no ano que vem. Tá? Quanto mais a gente tiver organizado, melhor vai ser a nossa luta, mais fácil, né, vai ser para a gente reeleger o presidente Lula, eleger nossos senadores, eleger deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais no nosso governo. Beleza? Conto com vocês, segue nós aí, Léo Bulhões PT, procura aí no Instagram e a gente vai dialogando por aqui, junto com o PT Caruaru e toda a nossa companheirada. Tamo junto, na próxima semana eu vou repassar aqui e orientar vocês sobre o nosso ato que vai acontecer em novembro. Nós vamos estar fazendo o festival, tá? O Festival da Classe Trabalhadora, e eu conto com a participação de todo mundo, chame todos os amigos, vai ter muitos artistas, muita música, muito debate político, a defesa dos nossos temas, pelo fim da escala 6x1, para que a gente tenha transporte gratuito nas cidades, que a gente mantenha as políticas sociais do governo Lula. Então isso tudo é muito importante para a gente, para que a gente esteja junto com vocês e possa fazer essa luta conjunta. Não se esqueça de se inscrever aqui no perfil do PT Caruaru, no meu, Léo Bulhões PT, e compartilha, galera. Compartilha essa live. Quem chegou agora no final, assista ela do começo. Eu vou deixar ela aqui para a gente estar fazendo um bom debate. É pão e poesia, como diz Tiago. Tiago está aqui falando. É muito importante que a gente faça esse debate qualificado, muito responsável, e consiga trazer temas que muitas vezes não são passados na mídia tradicional, para que a gente de esquerda consiga distribuir mais informação e formar cada vez mais um time que seja potente, forte, capaz de lutar, né, contra a desinformação das redes sociais de direita que atacam o povo brasileiro e fazem com que as pessoas fiquem com mensagens falsas, argumentos falsos, e isso é muito ruim para o povo, tá? Forte abraço, beijo no coração de todo mundo, tamo junto, abraço da Lapa, firme aí, turma, e contem comigo para a gente construir essa luta política no dia a dia. Vamos embora. Fiquem com Deus.